Uma vela foi acesa, né? Uma vela acesa foi colocada a uma distância P do vértice de um espelho esférico côncavo de 1 metro de distância focal. Verificou-se que o espelho projetava em uma parede uma imagem da chama desta vela ampliada 5 vezes. O valor de P em centímetros é... Então, atenção, eu vou fazer uma organização dos dados aqui desse problema. E aqui nós temos, ó, P, distância do objeto até o espelho. Então, P, distância do objeto até o espelho. O que mais que ele fornece? A vela foi colocada a uma distância do espelho, né, que tem 1 metro de distância focal. Então, distância focal, que é F, 1 metro. Agora, verificou-se que o espelho projetava em uma parede uma imagem da chama dessa vela ampliada 5 vezes. Gente, aqui tem um negócio que é importantíssimo, tá? Ele fala projetava. Toda a imagem projetada, ó, isso aqui é uma grande dica. Toda a imagem projetada, ela é real e, portanto, ela é invertida. Toda a imagem projetada, ela é real e invertida, tudo bem? Então, não se esqueça disso, toda a imagem projetada ela é real e invertida. Então, nesse caso aqui, observe que quando ele diz que a ampliação é de 5 vezes, significa que o A vale menos 5. Tudo bem? E esses são os dados fornecidos pelo nosso problema. Nós temos aqui que determinar qual é a distância do objeto até o espelho. Nós sabemos que a distância focal vale 1 metro, tá? E a ampliação é de 5 vezes. Então, aqui o negócio é o seguinte. Eu vou começar aqui trabalhando com ampliação. A ampliação, deixa eu pegar aqui embaixo, ó, que depois eu utilizo esse espaço aqui para o segundo cálculo. A ampliação, ela é, no caso, menos P' dividido por P. Então, aqui eu vou substituir menos 5 é igual a menos P' sobre P, tá? Só que tem um detalhe. Menos com menos, isso aqui se torna positivo. E observe que daqui eu chego à conclusão que P' vale 5P. Então, P' é igual a 5P. Então, agora eu sei que P' é igual a 5P, e eu posso agora utilizar a equação de Gauss, onde 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Uma facada é igual a uma paulada mais uma pauladinha. E aqui eu tenho 1 sobre 1, que é igual a 1 sobre P, mais, no lugar de P', eu substituo por 5P, porque eu sei que P' vale 5P. Então, 1 sobre 5P. Bom, aqui nós temos o mínimo. Ó, 1 sobre 1 vale 1. Isso é igual. O mínimo entre P e 5P é 5P. Tá? E agora eu divido 5P. Quando eu divido por P, dá 5, que multiplica 1, 5. Mais 5P por 5P dá 1 vezes 1, 1. Me acompanha, vamos lá para cima. E nesse caso, o que eu tenho? 1 é igual, 5 mais 1, 6, sobre 5P. Multiplico e eu fico com 5P igual a 6. Quando eu divido, 6. O 5 passa dividindo, eu tenho 1,2 metros. Nesse caso aqui, então, 1,2 metros, como a minha resposta está em centímetros, 120 centímetros, resposta correta, tá? 120 centímetros, essa seria a resposta correta. Letra D, beleza? Determine o raio de curvatura em centímetros de um espelho esférico que obedece às condições de nitidez de Gauss, que eu apresentei para vocês, tá? E que conjuga de um determinado objeto uma imagem invertida
de tamanho igual a 1/3 do tamanho e situada sobre o eixo principal desse espelho. Sabe-se que a distância entre a imagem e o objeto é de 80 centímetros. Então, eu quero que você preste atenção aqui no seguinte, olha só. Primeiro, deixa eu anotar o que ele está pedindo. Ele está pedindo o raio de curvatura. Galera, para determinar o raio de curvatura, na verdade, eu vou começar determinando a distância focal. Eu determino a distância focal e daí eu vou lá e determino o raio de curvatura, tá? Então, olha só essa informação que ele está passando aqui, ó. Conjuga a imagem de determinado objeto, uma imagem invertida de tamanho 1/3 do tamanho do objeto. Então, atenção, que ele está dizendo que a nossa ampliação, tá? Ela é menos 1/3. Ah, professor, como é que você sabe que é negativo? Porque está aqui, ó, imagem invertida. Imagem invertida, só colocando um lembrete aqui, se é a imagem invertida, o A é negativo. Tudo bem? Aí ele dá mais uma informação aqui, em que ele diz que a imagem tem 1/3 do tamanho do objeto e situada sobre o eixo principal desse espelho. Tudo bem. Sabe-se que a distância entre a imagem e o objeto é de 80 centímetros. Gente, cuidado, porque ele está falando da distância entre a imagem e o objeto. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Então, nós temos aqui o espelho, tá? Deixa eu pegar essa parte aqui de cima. Eu acho que para resolver essa questão eu vou precisar de uma nova tela. Mas então eu vou colocar a imagem aqui, ó. Porque é muito importante que a gente entenda essa parte que eu vou mostrar agora. Então, tá aqui, ó, o nosso espelho. Tá? A parte refletora é a parte de dentro, então aqui aqueles risquinhos lá. Deixa eu colocar o eixo principal aqui. Deixa eu marcar aqui a distância focal. A distância focal. E o dobro da distância focal, o centro de curvatura. Aí, o negócio é o seguinte. Ele fala que essa imagem é invertida e ela é 1/3 do tamanho, então ela é menor. Aqui tem uma coisa importante para você saber. Quando o objeto ele produz uma imagem que é menor que ele, é porque o objeto está além do C, tá? Então, ó, isso aqui é o F, isso aqui é o C, e para a imagem ela ser invertida e menor, o objeto ele está depois do C. Então, ele está aqui. E eu vou construir aqui, vai sair meio tortinho, mas eu acho legal que você veja essa construção. Eu vou pegar aquele raio que ele vai, ó, paralelo ao eixo principal. Se ele vai paralelo ao eixo principal, ele tem que passar, no caso, pelo foco. Então tá aqui. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, vou pegar o preto. Eu vou pegar também o raio que passa pelo foco. Então, passou pelo foco. Esse raio daí vem paralelo ao eixo principal. No encontro dos dois, está aqui formada a minha imagem. Ó. Isso aqui é o objeto, isso aqui no encontro dos dois é a imagem. E a nossa imagem, então, formou-se ali. E ela é menor, não ficou 3 vezes menor, não ficou 1/3 do tamanho, né? Porque eu fiz isso aqui na mão, mas está ali formada, bonitinha, então construí a imagem para você ver. Aí, nesse caso aqui, gente, é nisso que eu quero que você se ligue. Essa distância, ó, eu vou usar esse amarelo, ó, daqui até aqui, ó, essa distância aqui até aqui é P, tá? Espero que você consiga ver esse amarelo, essa distância, ó, em amarelo aqui, essa distância aqui, deixa eu pôr em preto aqui, ó, é P, tá? Essa distância do espelho até aqui é P'. Então, em preto aqui, essa distância é P'. Então, presta muita atenção no que ele disse. Sabe-se que a distância entre a imagem e o objeto é de 80 centímetros. Então, ele está falando, ó, ele está falando que essa distância aqui vale 80 centímetros.
tá? Então, significa que se eu pegar o tamanho de P e fazer menos P', tem que dar esse tamanho aqui, 80 centímetros. Então, essa é a informação correta, que P menos P' é igual a 80 centímetros, tá? Então, essa é a informação que nós temos, que foi colocada aqui, né? Tem gente que tem dificuldade nessa interpretação, que foi o que eu mostrei. Então, olha só, se a ampliação é menos 1/3, eu vou começar agora com a ampliação. Então, a ampliação, que é menos 1/3. Só que a ampliação, o que é? Menos P' por P. Então, eu tenho aqui, ó, menos P' sobre P igual a menos 1/3. Nesse caso aqui, olha só, fica positivo. Multiplicando cruzado, eu chego à conclusão que P é igual a 3 P', certo? P é igual a 3 P'. Beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, P valendo 3 P'. E agora eu vou pegar aqui, ó, isso aqui, gente. Se P menos P' é igual a 80 centímetros, tá? Opa! P' não. P menos P' é igual a 80 centímetros. Observe que eu tenho um P que vale 3 P'. Então, 3 P' menos 3 P' menos P' é 80 centímetros. 80. 3 P' menos P', 2 P' igual a 80. Conclusão, P', 40 centímetros. 40 centímetros. E o nosso P? O nosso P é o triplo do P'. Se P' vale 40, P vale 120 centímetros. Então, tá aqui, ó. Daqui, eu chego à conclusão que P vale 120. Agora, uma vez que eu descobri o valor de P' que é 40 e o valor de P que é 120, eu vou conseguir descobrir o valor de F para descobrir o R. Então, me acompanha na outra tela aí, tá? Colocando aqui uma outra tela. Então, nesse caso aqui, eu tenho, tá? Nesse caso aqui eu tenho 1 sobre F, equação de Gauss, 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Imagem invertida, tanto P quanto P' quanto F, tudo isso é positivo. Então, 1 sobre F, que é o que a gente está querendo descobrir, 1 sobre P, que a gente já viu que é 120, mais 1 sobre P', que é 40. O mínimo entre 120 e 40, mínimo múltiplo comum, seria, no caso, 120. 120 por 120 é 1, vezes 1, 1, mais 120 por 40 é 3 vezes 1, 3. Isso fica 1 sobre F igual a 4 sobre 120. Me acompanha aqui, vamos multiplicar cruzado. Eu fico com 4F igual a 120. F, então, é 120 divididos por 4. A distância focal é de 30 centímetros. Mas, lembramos que R vale 2 vezes a distância focal. Tá? Encontramos a distância focal, mas ele quer o raio de curvatura. Então, o raio é 2 vezes 30. A raio de curvatura, 60 centímetros. Está aqui determinado o raio de curvatura, 60 centímetros. Muito bacaninha essa questão, tá? Aqui vamos retornar. A alternativa correta está ali, ó. Deixa eu colocar em vermelho aqui. Letra C.